Pessoas conformadas são pessoas que infelizmente nunca verão mudança na sua vida. Em tempos em que o Evangelho de Cristo tem sido, já foi, isso sempre foi, mas nos dias atuais nós vemos principalmente no Brasil, isso em todo o mundo, mas no Brasil, onde moro, onde pelo menos temos acesso às redes sociais, temos acesso aí aos chamados memes, né? Do YouTube, Facebook, tantas quantas redes sociais, você vê o Evangelho sendo zombaria, sendo escárnio na boca de muitas pessoas, de crente e de não crente. Você vê muitas pessoas zombando do Evangelho, e eu digo isso para você por culpa do próprio cristão. Do cristão, aliás, o cristão ele dá testemunho, mas por culpa dos crentes, né? Os que se dizem crente e não o são. Eu acredito, pela palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo falou, olha, o Evangelho é zombado por causa de vós. A palavra de Deus é zombada por causa de vocês mesmos. Vocês que dizem coisas, falam coisas concernentes à Bíblia, aos céus, mas vivem totalmente diferente. Eu, na oportunidade de ser um pastor, que Deus tem me dado essa missão de pastorear pessoas, de falar de Jesus, a gente encontra todo tipo de pessoas, inclusive pessoas que estão desesperadas, precisando urgentemente de algo do Senhor, mas querem que Deus faça algo por elas, mas não querem também se posicionar. Então, logo posso, para ser mais direto para você, as pessoas são conformadas, são as pessoas que não querem se opor, não querem enfrentamento, não querem bater de frente com aquilo que está acomodando esta pessoa. E os acomodados, eles não mudam, os acomodados não crescem, os acomodados não melhoram, os acomodados se tornam zombaria na boca de muitas pessoas e também se tornam, como o próprio Senhor Jesus disse, olha, infelizmente, o dia que você olhar para mim, eu vou dizer, eu não te conheço. Porque tem muita gente que diz amar ao Senhor e por andarem numa vida totalmente contrária, fazem o que muitas pessoas estejam escandalizadas. E Jesus falou sobre isso. Melhor lhe fora pegar de uma pedra, lançar com uma mó de azen, uma pedra grande, e lançar-se num precipício, do que você continuar ensinando mentiras. E hoje eu vou pegar aqui no pé de todo mundo, preste atenção. Hoje todas as pessoas vão estar no mesmo pacote, tanto cristão, não cristão, você ateu, você pastor, você sacerdote, diácono, obreiro, independente da nomenclatura dada para você, nome que te chamam, para que você possa dizer que é crente. Agora, uma das coisas mais importantes ditas pela boca do apóstolo Paulo, usado, claro que pelo Espírito Santo, ele fala em Romanos 12, no versículo de número 2, ele deixa muito claro assim para nós, e não vos conformeis, ou seja, não esteja conformado com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2. E para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo chama a atenção dos irmãos de Roma. Olha, gente, à medida que você vai conhecendo a Deus, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. À medida que você vai conhecendo a Deus, à medida que você vai aprendendo da palavra, você vai sendo transformado, vai tendo uma mudança dentro de você. Embora você consiga talvez olhar para o Evangelho de uma maneira bruta. O que significa essa palavra, pastor? De uma maneira que você ache que as pessoas são todas falhas e por elas ser todas falhas, você então não acha coerente dizer que uma pessoa fala por Deus, você não acha que isso seja verdade, você começa a ter aquela dúvida que coloca a sua fé em xeque, que coloca a sua fé a desmoronar, porque você deixa de crer no que está escrito. Então, um dos primeiros cuidados deste versículo que nós temos que guardar, não estar conformado. Conformado é aquela pessoa que fala assim, vamos pensar, eu não preciso nem ser profeta para te falar isso. O conformado é aquele que está vendo o casamento acabar, mas está fazendo nada.
está olhando, vendo cada dia pior, briga após briga e não se esforça para fazer nada. Conformado é aquele que está vendo o seu filho ser levado pela droga, está vendo o seu filho ser levado pela mentira, está vendo ser levado pelas más companhias. Você está vendo que outrora aquela criança, aquele filhinho, aquele que estava debaixo das suas asas, aquele que ficava debaixo do seu cuidado, hoje mente para a senhora, mente para o senhor. Porque, infelizmente, muitos estão vendo situações assim e se acomodaram. Ou você está doente, você já foi na medicina, você já está conformado em todo dia ter que aplicar insulina, está acomodado, todo dia ter que tomar esse medicamento, você não consegue dormir sem ter que tomar um remédio para dormir, você não consegue mais ter paz, você está cheio de remédios tarja preta e ainda agradece a Deus quando o SUS te dá o remédio. E isso, né, na verdade, se o SUS te dá o remédio, parabéns para o SUS que consegue te dar o remédio, mas melhor seria você não se conformar com a doença, você não aceitar ficar do jeito que está. Você que aceita, você que está ficando confortável na situação que está, você está aceitando as coisas do jeito que você não queria viver. É ser o que você não queria ser, é fazer o que você não queria fazer. Você quer ver uma família abençoada, você quer prosperar, você está comendo, como diz um ditado, pão que Satanás amassou. Você vive numa situação, você sorri para fora, mas por dentro você chora. Você olha para trás e vê sua família, a mesma linhagem, o que foi na vida do teu pai, da tua avó, do teu avô, da sua mãe, a mesma coisa que acontecia com eles, traições, brigas, ódio, raiva, vingança, é a mesma coisa que você tem no seu coração, ou seja, pessoas que se conformaram em viver desse jeito, pessoas que se conformaram em viver derrotadas, em viver desanimadas, prostradas, pessoas que aceitam a perca. Outrora, certa feita, tive a oportunidade de tratar de uma pessoa que dizia viver infeliz porque a mãe tinha morrido. Eu acho e tenho certeza que eu, graças a Deus, não perdi nem minha mãe nem meu pai, mas eu sei o peso, o tamanho que é ver e o quanto é triste a perca de uma pessoa que você ama, ainda mais a mãe, ainda mais o pai, mas as pessoas se conformam em ficar chorando a vida toda pela perca. Ao invés de levantar a cabeça, como disse o Paulo, não se conforme, mas você se transforme. O que é você ser transformado? É você mudar. Ser transformado é sair da zona de conforto e ser colocado na onde a palavra de Deus está direcionando. O que a palavra de Deus faz, pastor? Ela direciona a nossa vida, gente. Você que talvez tenha esse cuidado de você falar, não, eu sou crente, eu sou de Jesus, mas você não mudou. Você diz ser de Deus, você vai para a igreja toda semana, dependendo da igreja que você vá. Você vai para a igreja, você diz para todo mundo que você é fiel em oferta, em dízimo, você ajuda o próximo e você fala, olha, não faço mal para ninguém. Tem pessoas que elas trazem glória para si mesma para dizer, não, eu não faço mal para ninguém. Isso é o mínimo que você tem que fazer. Você gostaria de contar maldades que você faz para alguém? Isso é o mínimo, isso aí você não tem que se gloriar disso. É o mínimo que você tem que fazer, amar o teu próximo como você mesmo. Agora, a pessoa que está conformada, ela não quer mudança, ela não quer ser transformada, ela não quer aprender a vencer as coisas pela fé. Como pode, por exemplo, uma família ser restaurada se não houver quem lute, se não houver quem se esforce para mudar a situação, o quadro, o cenário que você está vendo é realmente destrutivo, é um ambiente, é uma situação horrível, mas se você não mudar o ambiente, se você não mudar a situação, as coisas não vão melhorar. Por isso ele fala, você não pode se conformar. Você está conformado em ver teu casamento acabar, você está conformado em saber que vai ficar doente o resto da vida, você está conformado que o médico diz que você vai morrer, 3 meses de vida. Não aceite. Não aceite. Mas como que eu faço, pastor? Eu não tenho força em mim. Por isso que o Paulo está dizendo, não se conformeis com este mundo. O mundo é mau. O mundo acontece coisas terríveis. No mundo acontece coisas que você pergunta, por que Deus aconteceu isso? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Eu vi poucos dias atrás, não quero dar ênfase às coisas ruins, dias atrás eu estava assistindo uma reportagem a respeito de umas pessoas que cometeram alguns delitos
entrando em casas, em empresas, ateando fogo, destruindo tudo, para poder conseguir um benefício para si, tiram a vida, o sustento da casa de outras pessoas. Pessoas que nunca vão mudar, se não derem a devida atenção à palavra, que só pensam em si mesmas. E agora falo isso tanto para pastores, que eu sei que tem pastores que me assistem. Pessoas que dizem, esse pastor não fala coisa com coisa. Eu não posso, talvez na sua concepção, eu não falo coisa com coisa, mas tudo que eu falo dentro do teu coração fica doendo. E você sabe que é verdade. Você sabe que o que você está ouvindo não vem do homem, vem de Deus. Você se acomodou. Pastor, eu já tenho aqui uma igreja boa, já estou muito bem. Glória a Deus, permaneça com Jesus na sua igreja. Permaneça com Jesus congregando, trabalhando com o seu pastor. Mas o grande problema é se acomodar. Tudo no começo, irmão, é uma mudança enorme. É uma transformação. Você queria de todo jeito sair do pecado, largar bebida, largar cigarro, deixar a vida de adultério, deixar as palavras torpes que você usava, a malícia, a maldade, a ignorância, aquela pessoa explosiva. Pastor, isso aí passou. Só que o tempo foi passando, você foi se conformando. Não, pastor, eu vejo gente fazendo isso. O evangelho se tornou zombaria na boca de alguns. Então veja, por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão se conformando e está do jeito que está. Pastor, eu já li a Bíblia inteira. E diga-se de passagem, tem gente que já leu a Bíblia inteira e ainda diz que Deus é mau, que Deus não cuida do seu povo. Às vezes nem a interpretação que a pessoa recebe transformou ela. Ao contrário, ela recebe uma palavra que era para trazer transformação, ela fica pior do que estava. Por isso ele fala, você quer conhecer a vontade de Deus? Ele fala, então seja transformado pela renovação do vosso entendimento. E quer dizer, à medida que você vai sendo renovado pelo entendimento, pelo conhecimento de Deus, você vai sendo transformado. Você começa a aprender como ser um bom marido, como ser uma boa esposa, como ser bons filhos, como lutar pela sua família, pelos seus familiares. Como a palavra diz que aqueles que estão doentes devem pleitear. O que a palavra diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? O que o Senhor fala sobre isso? Eu tenho que aprender. Olha o que diz aqui comigo, vamos deixar aqui um pouquinho Romanos. Vamos examinar aqui com a gente, aqui Oséias 4. Oséias, capítulo de número 4. Eu vou pegar o versículo 1 e vou tentar ir até o versículo 11. Vou tentar, se não der tempo eu trago outro dia o restante da mensagem. Oséias, capítulo 4, versículo 1. Preste atenção nisso aqui. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Então, do céu vem uma profecia para o profeta Oséias falar para o povo de Israel, o povo de Deus, eu, você, nós, aqueles que aceitaram Jesus. Então veja que essa palavra vem, olha, Deus está com uma contenda. Contenda é um certo tipo de briga. Deus está chateado com o povo da terra. Por quê? Porque esse povo, embora conhecendo a Deus, sabendo quem Deus era, eles não falam verdade. Eles não falam verdade, eles não falam a verdade de Deus, eles não falam aquilo que Deus fala, eles falam aquilo que são pertinente para eles. Não há benignidade. O que é benignidade? Benignidade, a pessoa que é benigna, tudo que ela faz, ela pensa em fazer o bem. Tem pessoas que só pensam em fazer o mal. Então Deus fala, falta verdade na boca deles, falta benignidade nas atitudes deles. Eles não estão melhorando, né? E muito menos conhecem a Deus na terra. Não procuram conhecer quem é Deus. Por isso, você está acostumado a ver pessoas que estão presas na religião, que abandonam a igreja, que abandonam a congregação, como diz Hebreus 10, 25, que é costume de algumas pessoas abandonar a igreja de Cristo, que sai daqui, fica aquele crente que fica de galho em galho, um dia está aqui, um dia está lá, um dia está lá, um dia está lá, nunca tem uma firmeza no Evangelho. Não existe lugar nenhum nesse mundo que vai ser perfeito, mas o Senhor nos ensinou como corpo de Cristo viver unidos. Ir para a igreja, buscar a Deus, na igreja como um hospital. Está cheio de gente ali, não perfeita. As pessoas estão procurando a coisa errada. As pessoas vão buscar a Deus para melhorarem. À medida que conhecem a Deus, serem transformadas. Agora,
diz o Senhor, né? Eu estou contra esse povo, porque não falam verdade, não pensam em fazer o bem. E por fim, eles não querem conhecer a Deus, não têm conhecimento, eles não querem saber quem é Deus. Você sabe quem é seu Criador? Você sabe o que Ele quer para a sua vida? Qual que é o propósito de Deus para a vida do ser humano? Se todo ser humano é mau, se todo ser humano é errante, qual que é o propósito de Deus querer me salvar sabendo que todos os homens erram? Então eu tenho que conhecer o porquê desse grande amor, o porquê Deus está me dando tempo para mudar, o porquê Deus está me dando tempo para ser transformado, por quê? Você já se perguntou isso? Aí o Senhor continua falando no versículo 2, só prevalece, ou seja, tudo que as pessoas fazem, o que fica em primeiro, o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há homicídio sobre homicídios. Quer dizer, as pessoas estão pouco se importando com a vida dos outros, pouco se importando se as pessoas estão bem ou não, só pensavam em roubar, tomar aquilo que era dos outros, matar, estou pouco me importando. Você viu aí há pouco tempo atrás, né? Você vê, fulano tem que morrer, esse aí tem que morrer, esse não presta. E sabe o que eu acho mais incoerente? Pessoas falando assim, porque fulano matou milhões de pessoas, ele que tem que morrer. Mas espera aí, você está pregando que a morte é uma coisa horrível, que todos estão sofrendo, mas quer que a família daquele que está com raiva, você quer que ele morra? Olha que incoerência, é do diabo isso aí. Pastor, mas esse agora que está aí, meu Deus do céu, tem que morrer. Não, Jesus, a palavra de Deus diz assim, Deus não tem prazer na morte de nenhum ímpio. Deus não quer que ninguém morra no pecado. Deus não quer que ninguém parta sem conhecer a graça. Mas tem muitas pessoas que não entenderam qual que é o propósito de Deus. Você só está ligado naquilo que você acha. Aí ele diz assim, versículo 3, por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Quer dizer, a pessoa que não conhece a Deus, a pessoa que não busca o conhecimento de Deus, ela começa a sofrer, ela começa a definhar, ela começa a perder. O que era para ser ganho, o que era para ser uma bênção, começa a ser uma luta. Até trabalhar para a pessoa é um desprazer. É um desprazer trabalhar, é um desânimo trabalhar. Por quê? Por quê, pastor? Porque as pessoas não têm prazer, porque Deus não dá essa alegria para a pessoa. Ela faz, mas nunca está feliz. Se o problema fosse dinheiro, quantas pessoas cheias de dinheiro, milionárias, tiram a própria vida? Porque o prazer não é o dinheiro, o prazer não são as coisas que você possui. Veja que você valoriza coisas grandiosas que você sonha, é bom sonhar, mas esquece das coisas mais simples, porque as coisas mais simples da vida é o que faz a vida ter a motivação. Ir para a igreja, se ajoelhar, orar, cantar, louvar a Deus. Coisas simples, falar com o Senhor, sabe? Se unir com a igreja, aprender a ouvir um pastor pregar a verdade. Porque, agora eu vou mudar aqui um pouquinho do rumo, porque pessoas estão condenando todos os cristãos, todos os pastores, por causa disso aqui, versículo de número, eu vou ler o 6 em diante. O meu povo foi destruído, porque faltou a eles o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Aí Deus chama os sacerdotes, os pastores, e fala assim, porque vocês não ensinam? Porque vocês só pensam em manter a igreja cheia? Porque vocês só pensam em ter um público? Já que você pensa desse jeito e não ensina a minha palavra, não doutrina as pessoas de acordo com a minha vontade, então, como vocês negligenciaram e não quiseram ouvir a minha palavra, eu também não quero mais vocês como sacerdotes, não quero vocês mais como pastores. Por isso você vê um número tão grande de divisões. Cada dia você vê um nome diferente, né? Você vai achar a igreja das tranças do Sansão. Você vai achar a igreja da saia da Dalila. Você vai achar a igreja do leão de Judá. Você vai achar a igreja de tantos quantos nomes. A questão não é a igreja aberta, a questão é o que está sendo ensinado neste lugar. Pastor, o senhor está condenando? Não, quem está condenando é Deus. O povo está sendo destruído porque não conhecem a Deus.
Se dá somente, como diz, né, o entretenimento. Igreja não é lugar de entretenimento. Igreja é lugar de contrição, lugar de olhar para dentro, examine o homem a si mesmo. Lugar de você se render, onde você se encontra com Deus, onde Deus lhe dá a você as saídas para a vida pela palavra, o seu coração é alimentado. Mas, infelizmente, muitos, por zombarem, como diz a palavra, estão sendo esquecidos. Aí é melhor, pense comigo, eu saio da igreja, abro uma igreja para mim, porque eu não era de acordo com aquilo que falavam dentro daquela igreja. Aí eu abro aquela igreja e começo a falar acerca dos meus pecados. E as pessoas que vão me seguir, e pode ter certeza, vai ter um monte de seguidor, vai estar cheio de gente atrás. E essas pessoas que seguem esses loucos, desculpe falar isso para você, essas pessoas, além de estarem enganadas, elas fazem que o evangelho seja zombado na boca e nos ouvidos dos outros. Por isso tem muita gente que não se importa com as coisas de Deus, porque não foram transformadas, não foram convertidas. Pessoas que não se converteram acabam denegrindo o evangelho. Então, veja se você não é essa pessoa que disse a Jesus, o Senhor é meu Salvador, mas faz coisas que, né, dizia o ditado, coisas do arco da velha, coisas que você fala, meu Deus do céu, isso aqui eu via do mundo. Isso aqui, essas práticas, eu via quando ia lá para os bailes, para as bagunças, eu vi isso lá. Não dentro da igreja, não no evangelho, não na santidade pura das coisas de Deus. Eu não vou ter tempo de pregar tudo, eu só quero falar no versículo 7, como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, e mudarei a sua honra em vergonha. O que era uma honra para o pastor pregar, agora é vergonha. Olha que triste isso. Presta atenção. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Sabe o que Deus está falando? Esses que se dizem de Deus, esses pastores, né? Que dizem ser do Senhor. Não, porque é isso que eu vejo, é isso que eu aquilo. Olha o que o Senhor falou. Esses estão se alimentando das ovelhas, do pecado das ovelhas. Porque a pessoa que está em pecado, nesse tempo, eles traziam um animal, uma ovelha. Eles traziam um novilho, traziam um boi, um bezerro. E entregavam ao sacerdote, para o sacerdote apresentar a Deus. Então, o alimento que o sacerdote comia era do pecado. Então, quanto mais os pecadores pecassem e viessem se arrepender, os sacerdotes estavam faceiros, felizes, porque estava trazendo para ele abundância para eles. Enquanto você não olha o evangelho, conforme o Paulo disse, você não pode se conformar. Você conheceu a Deus? Ai, pastor, graças a Deus eu fui curado aqui, fui liberto aqui. Mas você está conformado em ficar ouvindo algo que o Senhor não falou? Algo que você sabe que está errado, você tem certeza que está errado. Você vai se conformar com isso? Ah, pastor, porque para mim assim para mim está cômodo. É claro que está cômodo. Você não está crescendo, você não está aprendendo. Aí, para ficar claro, esses irmãos, esses sacerdotes, para eles, era melhor estar recebendo os pecadores que traziam comida para eles, do que falar a verdade. Porque se falasse a verdade para eles, olha, eu não vou fazer sacrifício nenhum por você, porque teu pecado, você todo dia vem trazer ovelhas aqui, você vem trazer animais aqui para pagar teu pecado. Tem gente assim até hoje, que acham porque fazem uma boa ação, porque leva uma comida para alguém que está com fome, é bom, faça isso, ajude mesmo. Mas não pense você que essa obra de ajudar alguém vai te fazer você ser salvo. Isso é uma boa obra, mas isso não traz salvação para o pecador. O que traz salvação para o pecador é arrependimento. E arrependimento acompanha mudança. Arrependimento acompanha consigo transformação. E se você não foi transformado, se você não se converteu, se você não mudou seus pensamentos, seus ideais, se você não mudou, é porque ainda você não se converteu. E o Senhor disse, o meu povo foi destruído porque não ensinaram o conhecimento. Estou aqui trazendo para você, não sou a pessoa mais sábia nem a mais entendida, mas o pouco que sei, de maneira simples, eu entrego aqui para você entender que Jesus, irmão, tudo de Jesus é simples e descomplicado. Pare de complicar o que é simples. Vá buscar Deus, procure um lugar onde você vai aprender de Jesus de verdade, que você vai crescer, que você vai ter prazer em ouvir a palavra. Não fique procurando essas coisas mentirosas.
que só tem a intenção de encher a igreja, que o pastor que revela, que fala, que isso, que aquilo, é só para o benefício próprio dele. Então, busque a Deus. Não seja mais uma nota, né, de rodapé para você aqui. Não seja mais uma pessoa que vai zombar do Evangelho, que vai fazer que outras pessoas não queiram Jesus por causa da maneira que você vive. Misericórdia. Seja transformado. Não se conforme com o mudo. Seja diferente, em nome de Jesus. Eu tenho pouco tempo, então segure em sua mão o copo com água e faça oração comigo. Pai, eu abençoo todas as pessoas que estão orando comigo agora. Eu não me conformo, Pai, em saber que essa pessoa está doente, que essa pessoa está enferma. Eu não me conformo em saber que a dor dela é grande e não sabe o que ela fazer. Porém, em nome de Jesus eu venho ao Senhor e te peço que sobre estas águas, assim como diz em Atos 19:11, sempre deixo claro, Pai, para que entenda que nós não temos fé na água, mas nós temos fé na unção que nela é derramada. Derrama a tua unção sobre essa água e todos os doentes, enfermos, todos os que estão, meu Pai, passando alguma dificuldade no corpo, na alma, no espírito, ao beberem desta água, sejam curados, sejam livres de todos os seus males. Assim eu os abençoo com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê, diga amém. Beba comigo desta água e seja livre do seu mal.